Começa direto? Membros da mesa, nobres vereadores presentes, Juarez Araújo, Arildo Batista, os servidores da casa, nosso vice-prefeito Edgar Cesac, secretário de Finanças, no qual eu saldo todos os membros da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Jacareí, senhores telespectadores da TV Câmara e todos que nos acompanham pela rede social, boa noite. Declaro aberta a presente audiência pública e passo a palavra ao vereador Dr. Rodrigo Salomão, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento dessa Casa Legislativa, para a condução dos seus trabalhos. Senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui reunidos para a audiência pública destinada à avaliação e demonstração das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2018, em observância ao disposto no inciso 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agradeço aqui a presença do vereador Paulinho do Esporte, membro dessa Comissão Permanente de Finanças e Orçamento dessa Casa, e também agradeço também a presença da nossa presidente, Lucimar Ponciano, vereador Arildo Batista, vereador Juarez Araújo, e quero aqui, o vereador Valmir ligou para a gente se justificando, dizendo que por um problema particular não poderia estar presente nessa noite. Convido o senhor Reinaldo Priante Neto, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí, para fazer a apresentação. Boa noite, senhores. Gostaria de agradecer a presença de algumas pessoas. Primeiramente, o Rodrigo Salomão, que é presidente da comissão, ao Paulinho, que é membro da comissão, a Lucimar, presidente da Câmara, ao vereador Arildo e ao vereador Juarez. Também aos presentes aqui nessa plenária, aos internautas, telespectadores também. E uma fala inicial, antes de dar os inícios, agradecer também todos os funcionários públicos municipais, que também são parceiros nessa construção desses números, das quais hoje iremos apresentar, tanto as receitas quanto as despesas desse primeiro quadrimestre, e em especial a equipe de finanças, toda, que trabalha numa situação muito efetiva de fazer a classificação, o registro e, por fim, o controle de todos esses dados aqui que estão sendo apresentados. Vamos dar início, então, à audiência pública em cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. De acordo com os fundamentos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Nesse quadro, estamos trazendo o desempenho dos indicadores, uma forma resumida, do quadrimestre de 2018, do primeiro. Tá? Podemos verificar que a nossa receita corrente líquida, durante esse período, ela chegou ao valor de 762 milhões de reais. Tá? Na sequência, eu vou estar abrindo o arquivo onde traz os valores referentes ao processo. Opa. Para vocês terem a compreensão, a receita corrente líquida, ela traz a seguinte fundamentação de acordo com a legislação de responsabilidade fiscal. Podemos verificar que as receitas correntes foram no montante de 857 milhões. Tá? Para que possa ter o valor referido da receita corrente líquida, temos que deduzir as contribuições com servidores e as compensações financeiras entre regime de previdência, e além do Fundeb, na qual já é recolhido na fonte, de acordo com o repasse do governo federal. Aí, nessa condição, fechamos nossa receita corrente líquida em 762 milhões de reais. Temos agora a nossa dívida consolidada, que ela chega a atingir a cifra de 46,74%
sobre a receita que acabamos de apresentar, na qual vou trazer também algumas fundamentações sobre ela de uma forma mais efetiva. Aqui tem um quadro comparativo para a gente poder entender melhor como que funciona esse percentual da qual compomos os 46,74%. Aquele valor que está circulado em vermelho, 120% da receita corrente líquida, é o valor da qual a legislação pode chegar a atingir de acordo com essa cifra, onde temos um limite, né, estabelecido pela legislação, que pode chegar a 915 milhões, que está destacado em amarelo. Na condição hoje, né, do nosso quadrimestre, né, até essa presente data, nós só temos acumulado de dívida consolidada 356 milhões 480 mil, na qual se compõe 46,74%. Uma coisa que eu queria ressaltar também nesse quadro, né, é a condição do percentual. Embora se diz 120% pela legislação, mas temos que ter a condição dentro do segmento interno municipal, que só pode atingir no máximo 11,5% de comprometimento de dívida, né? Porque essa condição é legislativa da lei LRF, mas dentro do município, se atingir todo esse percentual, você não tem a gestão do município em si. Então, ela chega a ter o limite interno de 11,5% para que tenha a gestão das contas públicas. Ok? E aqui eu tenho um quadro comparativo que mostra que, ao final de 2017, tínhamos uma dívida num valor maior e agora ela tem caído, né, porque a gente está cumprindo os pagamentos das quais tínhamos de dívidas anteriores. Aqui tem o estoque da dívida, que é o próximo quadro. Aqui vocês podem perceber que ela tem ocorrido uma queda, porque nós não estamos mais contraindo dívidas nesse momento e estamos mantendo todas as dívidas em dia, né, e com isso a tendência do estoque é acabar diminuindo de uma forma mais efetiva. Vamos falar agora sobre pessoal e encargos. Neste momento, até esse quadrimestre, nós atingimos a meta de 33,98% da meta pela LRF. Vou colocar agora mais explicativo esses valores. Só um minutinho, está carregando. Aqui eu coloquei um quadro comparativo que traz a própria legislação, como que ela lê as informações. De acordo com a LRF, temos um limite legal, que pode atingir até o máximo 54%. Temos o limite prudencial, onde liga a luz amarela, né, para verificar que você está chegando ao limite próximo do legal, que é de 51,3%. E vamos agora aos números que chegaram aos 33,98%. Aquele percentual inicial que vocês viram em 33,98%, ele nada mais é sobre a receita corrente líquida, que foi 762 milhões, e o nosso gasto com o pessoal nesse primeiro quadrimestre foi 254 milhões, atingindo a cifra de 33,98%. Como podem verificar, colocamos os limites aqui, prudencial e legal, estamos bem longe desse percentual, e podemos verificar que de um período para o outro houve um aumento significativo, né, nos gastos com o pessoal, devido a diversas contratações que o município tem feito dos concursos que estavam ainda em vigor. Oi? Não. 29. Tudo bem, Arildo? Não. Não. Tá? Lembrando, pessoal, que esse quadro ele é referente ao quadrimestre. Tudo bem? Aquele que vocês olharam na vez passada, ele foi o total anual. Esse comparativo ele acontece somente de acordo com quadro a quadro, quadrimestre. Esse comparativo é do quadrimestre do ano anterior com esse quadrimestre. De acordo com o quadrimestre, ok?
Ok? Depois. Continuando. Seguindo na leitura, temos o resultado primário. Tá? O resultado primário, eu vou colocar uma fundamentação sobre ele, porque às vezes sempre ficam dúvidas de como funciona esse resultado primário. Nada mais é, pessoal, do que avaliar a sustentabilidade da política fiscal, ou seja, a capacidade dos governos em gerar receitas em volume suficiente para pagar suas contas usuais, como despesas correntes e investimentos, sem que seja comprometida a sua capacidade de administrar a dívida existente. Então, esse é o objetivo do resultado primário. Para ficar mais fácil, podemos levar em consideração um exemplo de casa. Né? Imaginamos nós recebendo o nosso dinheiro de salário e tirando nossas despesas, como água, luz, telefone. Uma vez feita essa receita, menos essas despesas, temos o resultado primário, onde o resultado nominal, que ele na sequência, ele só ocorre na condição quando você tira os juros, né, que você tem de dívidas sobre a sua questão pessoa. Então, você tem suas dívidas, os juros, aí sim você diminui, vira resultado nominal. Então, a diferença sempre que ocorre, que as pessoas têm dúvida, o que é resultado nominal e primário? O primário é quando você não leva em consideração os juros, ok? E o nominal é quando você leva em consideração os juros dentro do processo. É uma explicação bem tranquila para que qualquer pessoa possa entender o que eu vou mostrar agora, que são os números que compõem esse valor. Aqui nós colocamos, né, as receitas primárias, tá? 292 milhões, e as despesas pagas no período, que foi em torno de 209 milhões. E, além das despesas pagas, temos também os resta a pagar processados e o não processados. Então, tivemos um pagamento agora, no início deste ano de 2018, um montante aproximado em 37 milhões somente de resta a pagar, na qual toda a dívida da qual tinha proposta de resta a pagar, todas elas foram praticamente quitadas dentro da proposta de entrega de serviços e materiais dentro dos prazos pertinentes. Agora vamos dar sequência a uma parte mais analítica da receita e da despesa. Aqui nesse quadro nós temos nossas receitas correntes. Fica muito claro que é somente nesse quadro as receitas correntes. Vamos discorrer um pouquinho quem são essas despesas correntes, as receitas correntes. Aqui vocês podem perceber que na linha corrente nós temos 927 milhões, que é a meta orçamentária, que é o orçamento hoje em vigência 2018. Esse valor é o somatório de todas essas receitas que estão abaixo elencadas, ok? E podemos ver que durante o primeiro quadrimestre tivemos uma realização de 302 milhões. E como podemos perceber, de acordo com o orçamento, tivemos 32,64% de receitas auferidas de acordo com a meta. Uma coisa eu queria salientar a vocês, que é interessante também, como nós estamos pensando no quadrimestre, o quadrimestre nós temos 3 quadrimestres no ano, correto? Nessa condição, podemos fazer uma média aritmética simples do quadrimestre, que seria em média 33%, aproximadamente. Nessa condição, podemos identificar que as receitas nas quais fomos colocadas de acordo com o orçamento, ela ocorreu de uma forma efetiva dentro da previsão orçamentária aprovada nessa casa ao ano passado pela LOA. Então, está atingindo a meta dentro dessa proporção, né? Logo abaixo, nós temos as receitas tributárias, tá? Que compõem o IPTU, ISS, entre outras receitas, ok? Na qual tivemos a meta de 196 milhões e realizou 70 milhões, dando 35,7% do orçado. As receitas de contribuições, que nada mais é, aqui o valor ele está bem menor, porque ele cai na condição da eliminação pública, que é uma das suas receitas principais, na qual hoje não temos mais essa cobrança de eliminação pública, então por isso o valor ele é bem menor e até a meta orçamentária menor também, porque ainda tem restígios de pagamentos anteriores. As receitas de contribuições intra-orçamentária, 48 milhões a meta, e tivemos uma arrecadação de 17 milhões. Essas intras orçamentárias são as contribuições sociais, né?
as principais dos funcionalismo que contribui para o IPMJ. Temos a receita patrimonial, que teve a meta orçada em 17 milhões, e tivemos o realizado em 5. Podemos ver que também foi 29,3%. Embora um pouquinho abaixo dos 33%, mas ele é cabível de acordo com a taxa Selic, né, que tivemos uma redução constante, né, e com isso, com a taxa Selic diminuindo, a tendência das rentabilidades é também haver redução. Mas não foi tão brusca assim, de acordo com o orçamento. As receitas de serviços, né, que principalmente são as receitas do SAI, né, temos aqui a meta de 104 milhões, né, de meta, e a arrecadação em 29 milhões no primeiro quadrimestre, chegando à cifra de 27%, quase 28% do previsto. As transferências correntes, que são conhecidas por nós pelas transferências dos governos federais e estaduais, né, que são os recursos que vêm para o município, tinha uma meta de 495 milhões, e até esse momento 163 milhões, chegando a um percentual de quase 33%. Né? E as outras receitas correntes, que são aí diversas receitas, as quais não são classificadas nas anteriores, que tivemos 45 milhões e arrecadação em 10 milhões, 22,63. Essas receitas, como elas são outras, não são aquelas receitas das quais o município tem uma gestão efetiva. Essas são receitas que surgem de acordo com a necessidade da cidade, do munícipe, de acordo com os seus serviços. Agora nós temos o quadro da receita de capital. O anterior foi da receita corrente, agora da receita de capital. A receita de capital tínhamos uma meta orçamentária em 123 milhões, e durante esse quadrimestre a realização foi de 12 milhões aproximadamente, chegando ao percentual de 10,31%. Nessa condição, temos o somatório logo abaixo, né? Porque para dar os 123 é o somatório da operação de crédito, alienação e transferências. As operações de crédito, tivemos muito pouco, seria alguma situação onde contrair empréstimos, né? Não tivemos muito dentro do previsto, então chegando a 0,79%. A alienação de bens, não tivemos nenhuma alienação no período, tinha uma previsão de 3 milhões, mas não tivemos nenhuma por enquanto. Transferência de capital, estava previsto em 99 milhões e tivemos a realização de 12 milhões. Aqui vocês podem ver que nas transferências tem um valor pequeno também, que os investimentos dos entes federativos estaduais que não se ocorreram na mesma proporção nesse primeiro quadrimestre. Temos agora a receita por categoria econômica, tá? Onde seria um resumo, né, da corrente capital, onde aqui o corrente, como vimos anteriormente, a meta era 927 milhões, né, chegamos a 32%, e o capital, como vimos anteriormente, 10% de arrecadação. E o intra-orçamentário chegando aos 36%, quase 37%, que são os repasses referentes às autarquias e fundações de arrecadação. Dando um total dessa receita de 1 bilhão e 50 milhões. Aqui eu procurei trazer para vocês as principais receitas, porque normalmente fica muito consolidadas as informações. Aqui tem algumas das quais nos chamam a atenção mais. Trouxe aqui o ICMS, que nós tivemos uma meta orçada de 267 milhões e realizado 77, chegando a 29%. Serviços, né, como foi anteriormente, que é água e esgoto, um percentual de 27%, que é 104 milhões a meta e realizado 29. O ISS, 81 milhões de previsão e arrecadado até esse momento 22 milhões. O Fundeb, que é aquele que é a retenção na fonte, né, como falei anteriormente, meta em 102 milhões e é arrecadado até esse momento 29. O IPTU, 74 milhões pela meta e arrecadado até esse momento 29 milhões. E o Fundo de Participação dos Municípios, RPM, 65 milhões de meta, é arrecadado 22 milhões. E o IPVA, por fim, 35 milhões de meta, e arrecadado em torno de 24 milhões nesse quadrimestre.
como podemos ver, ao final tivemos uma arrecadação de 32%. Como falei anteriormente, a arrecadação está dentro do previsto, de acordo com o que nós temos como proposta 33% para o quadrimestre de arrecadação. Então, está dentro ainda do previsto de arrecadação. Vamos agora falar da despesa. Aqui na despesa, nós colocamos as principais despesas, tá? Como saúde, por exemplo, o primeiro, a gente teve uma meta orçamentária, tem uma meta, né, orçamentária de 209 milhões, e realizamos 69, na qual vocês podem perceber que chega à cifra de 37% já de trabalhos da saúde dentro do orçamento. Nesse valor aqui a gente pode levar em consideração também, né, o pronto atendimento, né, que a partir de janeiro começou a ser o atendimento do adulto também, e aí com isso tem um alavanque também dentro desses valores, né. A educação, temos uma meta orçamentária de 187 milhões aproximadamente, tendo realizado em 43 milhões, com um percentual de 23% sobre a meta orçamentária. O saneamento, que seria o serviço de água e esgoto, né? 167 milhões de meta, e arrecadação em torno de 14 milhões, chegando a 8,63%, né? Que seria os gastos com saneamento. A administração, né? Seria a meta orçamentária de 118 milhões, e executaram até agora a despesa em 32, chegando a 27%. Previdência social, 95 milhões, e chegando ao realizado 28, ao percentual de 29% a 30% sobre o orçamento. O urbanismo, né, que é o planejamento, onde temos a meta 62 milhões, e tivemos o quadrimestre 7 sobre as despesas, né, chegando a 11%. Gestão ambiental, meta orçamentária de 54 milhões, e gastos ocorridos no quadrimestre de 15, chegando ao percentual de 28% a 29%. A legislativo, que seria a Câmara Municipal, né? Uma meta orçamentária de 24 milhões e realizado 6 milhões, chegando a 25%. A assistente social, que é uma meta orçamentária de 22 aproximadamente, e realizado 4 milhões a 5 milhões, tendo 21%. E as demais secretarias, né? Que chega a um montante de 107 a 108 milhões, realizado e liquidado 24 milhões, chegando a 23%. Aqui vocês podem perceber ao final, né, que de um orçamento de 1 bilhão, nós tivemos a despesa em 23%. E no quadro anterior, tivemos a receita oferida em torno de aproximadamente 32%. Isso demonstra que estamos cautelosos com as questões, mesmo tendo alguns gastos de algumas secretarias, como na saúde, de uma forma mais elevada, mas está sendo visto isso e controlado para que não se extrapole de acordo com a receita. Estamos bem longe, né, assim, olhando do ponto inicial, a receita 32 e a despesa 23, ao seu total, quase 10% ainda de respiro para que possa ser feito mais ações sociais, né, ao munícipe dentro da cidade, de uma forma cautelosa, né? Porque as receitas ocorreram nesse momento, porque temos bastante receita no início do ano, que é o IPTU, o IPVA, e nessa condição sabemos que a tendência durante o ano ela cair, né, devido aos impostos serem os maiores vencimentos no início, né? Então, por essa cautela também nos gastos, para que tenha fôlego para ter a gestão para o ano inteiro. Okay? Aqui eu trouxe a despesa corrente. Então, o anterior foi as despesas principais, né? Agora aqui as despesas correntes. A despesa corrente, nós tivemos uma meta orçamentária em 832 milhões e realizado 230 milhões, chegando a 27,7% de gastos no período do quadrimestre. Com o pessoal e encargos, né, a meta 369 milhões e o realizado 105 milhões, chegando a percentual de 28,67%. Juros com a dívida, tínhamos uma meta orçamentária de 15 e 4 milhões e 81, chegando a uma meta de gastos 26,57.
E outras despesas correntes, que seria, nesse caso, pessoa jurídica, material de consumo, pessoa física, né? Serviço prestado à comunidade, né? Aí tem um geral aqui de 447 milhões a meta orçamentária e o realizado em despesa em 120 milhões, com um percentual aproximado de 26%. Como vocês podem perceber novamente, as metas, tanto de despesa, também elas estão enquadradas dentro daquela média aritmética simples que falamos no início, que é de 33% por quadrimestre. Então está sendo um equilíbrio dentro dos gastos para que não atinja e não supra o valor da média entre os quadrimestres. Agora vamos falar sobre as despesas de capital. As despesas de capital, tínhamos uma meta orçamentária de 203 milhões, e o realizado foi em torno de 15 milhões as suas despesas. Esse valor aqui não dá mais do que o somatório das informações abaixo que eu vou elencar a vocês, chegando a 7,79% de gastos com capital. Investimentos, tivemos 182 milhões de meta e tivemos aqui a realização de 9 milhões, que são algumas das apropriações que ocorreram no município para dar gestão a algumas obras em andamento. Inversões financeiras, não tivemos nada nesse momento. A amortização da dívida, era a meta orçamentária em 21 milhões, e tivemos realizado 6 milhões, chegando a 30%. Novamente, se a gente for olhar os números, está dentro dos números padrões que vimos necessários, né, que são agora aqui os gastos, né? Os gastos têm que ter muito controle disso para não ter demais. E estamos dentro de uma meta coerente do processo da arrecadação. Nesse contexto aqui, nada mais é do que um resumo da despesa, onde nós colocamos a corrente e o capital na mesma tela. Nós já tínhamos visto anteriormente, né, os valores separadamente do corrente e capital, e agora o que foi só incluído foi a despesa intra-orçamentária, que foi no valor de 40 milhões da meta, e a sua liquidação em processos foi de em torno de 9 milhões, chegando a 23%. Onde mostra também que até mesmo as autarquias e fundações também estão, de uma forma efetiva, controlando as suas ações também, para não ter um gasto superior ao previsto dentro do quadrimestre, aproximadamente. Este quadro aqui, nós trazemos o resto a pagar, tá? De uma forma um pouquinho mais detalhada. Vou falar por bloco, para que não haja um pouco de conflitos de entendimento. Esse primeiro bloco acima, né, ele fala do resto a pagar processado. Tá? Então, nós tínhamos inscrito, né, de processado 21 milhões no início do ano de 2018. Isso vale dizer que, ao final de 2017, esses serviços e materiais, das quais constam dentro dos 21 milhões, né, eles já tinham sido entregues às secretarias e os serviços já executados, e, de acordo com o vencimento de cada contrato, ele se passava ao período seguinte, que é 2018. Então, esses valores já vieram todos eles liquidados do ano de 2017 para 2018. Praticamente pagamos 99% praticamente do valor, tendo só alguns valores cancelados, que são alguns valores que são verificados entre as secretarias, que realmente, de fato, não foi concluído, que é 8 mil. E esse saldo aqui de 955 milhões, vocês estão vendo que ainda não foi quitado, eles são de exercícios anteriores a 2016. É um acumulado de diversos fornecedores que ainda não se foi finalizado a concretização dos serviços ou dos materiais. 955 mil, perdão. Obrigado, Arildo. 955 mil. Que os 20 milhões foi o total, né? E tem esse restinho, 955 mil, que são de exercícios anteriores a 2016. São diversos fornecedores pequenos que não se comprovou ainda a efetiva entrega ou a prestação de serviço ao período. Okay? Logo abaixo, nós temos o resto a pagar não processado. Quem é esse não processado? São aqueles que são somente empenhados. O de cima são os liquidados, quando você tem a garantia da entrega do material
e do serviço, validado pela secretaria gestora de cada ente, né? Então, um exemplo, o infra, a obra foi entregue, ele atestou a nota, está correto, liquida-se e fica para o vencimento, né? Agora, esse abaixo que eu vou comentar, ele é somente o empenho, na qual muitas vezes cabe ainda a instância do término da execução dos serviços, obras, e também da entrega de materiais também nesse processo. Nessa condição, temos inscrito 29 milhões, tá, do Poder Executivo e Legislativo 309 mil. Verificamos que o resto a pagar não processado da Prefeitura foi pago 17. Então, isso vale dizer que durante este período do início do ano de 2018, as empresas, nesse montante, entregaram tanto os seus serviços e materiais, nas quais foram liquidados dentro do processo de 2018, como restos a pagar. E ainda falta um saldo de 10 milhões a ser pagos. Desses 10 milhões, temos em média aqui em torno de 6 milhões que são de exercícios anteriores a 2017, né? Que ainda está sendo averiguado os processos para ver se esses trabalhos foram executados, se foram concluídos. Então, está em estudos com as secretarias e o jurídico também, de acordo com esses empenhos. Então, esses 10 é bem mais anteriores, tá? Não são de agora, eles são de exercícios anteriores. Como o empenho ele é só uma garantia, mas não um efetivo pagamento, então está sendo avaliado se esses empenhos feitos, se todos os trabalhos foram feitos na sua íntegra. E nisso está sendo feitas essas análises. E vocês podem ver que o Legislativo, tanto no resto a pagar processado não sobrou nada, e no não processado, ele tem um saldo muito pequeno de empenho, que é 16 milhões. Então, podemos identificar neste quadro que a gestão municipal de Jacareí ela tem empenhado a todo o seu procedimento de comprometimento de ações com a municipalidade que gera gastos quanto serviços e materiais, e quando se promete o pagamento a esses fornecedores que estão ali desempenhando o trabalho à sociedade, está sendo pago, né? Não estamos deixando de pagar a dívida da qual o fornecedor prestou, que foi diretamente aos munícipes, né? Porque todo o serviço prestado, boa parte deles, acarreta à população em geral. Então, eles foram ocorridos. Aqui é uma ilustração para a gente poder avaliar o comparativo, né, da educação e saúde, onde nós temos aqui, em milhares, né, o ensino, a previsão de receitas, né, 190 milhões. Vocês podem perceber que alguns quadros, outros, os valores, eles alternam, né? Eles alternam porque cada item, de acordo com a legislação de responsabilidade fiscal, tem metodologias sobre a consequência do valor de uma receita corrente líquida, né? Então, nesse caso, para a aplicação no ensino e educação, é este valor que temos como meta para o ano 2018, 190 milhões. E a obrigatória, em percentual, ela cai em torno de 47 milhões para o ensino, chegando aos 25%, e temos 28 milhões e aos 15% para a saúde. A realizar até esse momento, aqui nós estamos considerando o empenhado desse período do quadrimestre, que vai surtir em valores processados posteriormente. E temos hoje 69 milhões no ensino, chegando a 36%, e na saúde, 89 milhões de aplicação, chegando aos 46%. Lembrando que esses valores eles podem ser alternados durante o exercício, porque ele está de acordo com o empenhado e pode não concretizar de fato toda ainda a ação. Aqui eu trouxe para vocês uma foto do site Jacareí. Para aqueles que estiverem em casa e não estão aqui presentes, quiserem fazer pesquisa desses materiais, esse é o caminho que vocês podem estar entrando para fazer a verificação do processo. Vai entrar no site Jacareí, clicar no portal Transparência, irá aparecer uma tela desse modelo. Vocês vão clicar lá no final, Publicações, e vai aparecer um outro setor, vai ter
página inicial, naquela parte azul ali, execução orçamentária, licitações, nós vamos apertar lá em publicações, no item superior, e vai aparecer esses quadros que você vê logo abaixo. Essas metas que aqui hoje estão apresentadas, elas são diversos relatórios que estão presentes nesses itens circulados aqui embaixo, para quem quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada. Ok? Eu agradeço, fico aberto a perguntas. Obrigado, Reinaldo. Neste momento, abrir uma palavra aos presentes para esclarecimento das dúvidas. Lucimar. Bom, vou começar de trás para frente, né? Porque nós pedimos na apresentação do quadrimestre, porque a gente vê que o Finanças trabalha muito com siglas de impostos, e a gente sabe que isso é informação importante saber, conhecer, mas nós pedimos que fosse mais detalhado as despesas por secretaria, se é possível. Você está falando que a gente pode ver isso aqui no site, mas nós pedimos, na última sessão, que fosse mais detalhado, né? Porque a gente consegue, que nem a gente vê que a saúde, por lei, é 15%. Mas já no primeiro aqui semestre, já estamos chegando a 30%. Era importante a gente estar sabendo o quanto está sendo destinado. A gente sabe que é medicação, contratação de serviços de terceiros, mas para a gente poder sair um pouco das siglas, porque para a gente, eu acho que tanto para a gente como para o munícipe que está nos assistindo, é importante saber isso, né? E daí, então, eu queria saber se mais detalhado está lá no site da Transparência. Sim, no site da Transparência, além desse detalhamento que você pode encontrar nos próprios arquivos da LRF, você também tem no site da Transparência a execução dia a dia, né? Porque toda execução feita hoje no município, né, ela é automaticamente lançada ao sistema, né? Onde instantaneamente você, por via consulta, você pode selecionar se você quer a Secretaria de Saúde, e você põe por elemento de despesa, se você quer por serviço, pessoa jurídica, material de consumo, você tem essa possibilidade de consultar esses grupos, onde você vai ter lá o liquidado, vai ter o empenhado, vai ter os históricos também dos processos, você tem tudo detalhado. A própria LRF, ela não detalha de uma forma mais expressiva, como você fala, Lucimar, porque ele é um padrão da própria lei mesmo, porque não tem como comportar nos relatórios detalhe bastante, porque não comporta a planilha. Então, esse modelo da qual você assiste, o pessoal que assiste, é um modelo já validado pela legislação, onde, além dele, que nós colocamos, também temos ele no dia a dia, no site, todas as informações também. Isso bem detalhadas, ainda mais detalhadas ainda. Então, porque na questão desse esclarecimento de quanto gasta cada secretaria, por exemplo, a saúde, a gente tem, por lei, que ela tem a apresentação, assim como a exigência fiscal. Então, a gente entende tudo o que a saúde está gastando, mas a gente fica pensando nas outras pastas, né? E falando em outras pastas, deixa eu ver se eu já incluo aqui a pergunta. Por exemplo, lá ainda falando das principais despesas, que não ficou claro nessa planilha, por exemplo, que você menciona ali a descrição dos gastos. Mas, por exemplo, nós estamos acostumados a observar a secretaria. E quando você fala ali, urbanismo, daí eu fico com interrogação na minha cabeça. A habitação está dentro do urbanismo, o planejamento dentro do urbanismo, o meio ambiente também eu considero que esteja um pouco no urbanismo, porque lá embaixo tem a gestão ambiental. Então, eu queria esclarecer esse esclarecimento. Por que quando vem nessa despesa, não vem descrito a secretaria que nós aprovamos em lei, como que é a logística, a organização do executivo? Então, essas informações, elas são de acordo com a LRF. Como a apresentação ela é de acordo com a legislação, a gente tenta seguir os padrões das quais o próprio relatório, que são publicados a cada quadrimestre, aparecem os dados, para não ter distúrbio de informações das quais se é colocado. Porque se você pegar essas informações e pegar a publicação que vai sair amanhã no boletim oficial, que é o quadrimestre, né, ela sai nesse mesmo formato. E nessa condição, se você fizer um comparativo, você pode haver um distúrbio de entendimento.
Então, essas nomenclaturas, ela está dentro daquilo que é expostas também dentro do próprio padrão já do governo federal, que segue por matriz, né? Ele não segue uma forma heterogênea, porque cada município ele tem a sua peculiaridade. Tem município que ele tem alguma secretaria ou outras não, de acordo com o tamanho do seu município. Então, o próprio governo estabelece um critério de nomenclatura e, em cima desse, ele passa para todos. Então, a gente segue essa mesma nomenclatura. Agora, nada impede, se porventura vocês precisarem de algumas informações complementares, a gente possa trazer de uma forma a caráter para vocês terem em mãos, né? Porque a apresentação em si, a pessoa tem a condição de fazer a consolidação da informação que está publicada com o que está sendo apresentada. Aí, se a pessoa não tem muito conhecimento, ela acaba ficando ainda mais confusa no conhecimento. Então, por esse motivo que é feita essa linha, mas nada impede, se vocês acharem interessantes, nós providenciarmos intempestivamente, né, informações mais claras e entregá-los aos gabinetes para que vocês possam fazer as avaliações necessárias e as conclusões e sugestões. É porque eu acho interessante fazer essa planilha por secretaria, porque fica mais fácil para a gente também identificar. Eu entendo que seja que vocês estão fazendo é cumprindo a lei, seguindo o formato a nível nacional. Mas acho que, para a gente, seria mais prático identificar por secretarias, porque daí a gente consegue ver aonde está sendo o investimento e nas ações da secretaria que a gente acompanha no nosso dia a dia. Porque quando você coloca ali urbanismo, como eu falei, fica muito amplo, né? A gente não sabe se eu estou falando do planejamento, se estou falando da habitação, se eu estou falando do meio ambiente. E da mobilidade, que a gente sabe que não está aparecendo aqui. Então, acho que trazer para a gente, a Secretaria de Finanças, essa visão de como é o nosso município. Porque nós sabemos que cada município tem secretarias que ela decide como se organizar, cada município escolhe, cada executivo tem o seu. E nós temos um modelo que cabe ao nosso município. Então, acho que seria interessante, na próxima vez, a apresentação, vocês trazerem isso para a gente. Não sair disso, mas ser um anexo. A gente pode fazer um depara, ter esse como principal e ter um depara para complemento dessas informações. Eu acho que podemos verificar sim, ver com a equipe lá e ver a possibilidade de estar complementando para as próximas esse adendo de uma forma a exemplificar aquilo que você está falando. Eu acho isso importante, Reinaldo, para a gente observar os números, fazer análise, até uma proposta que eu vou levar na próxima sessão de Câmara, presidente, é que a Câmara solte relatórios, pelo menos semestrais, avaliando as secretarias. Nós vamos mostrar qual é a impressão que o Poder Legislativo, que está perto da população, que a gente avalie como está indo cada secretaria. Acho que é um trabalho interessante aí para a gente fazer, presidente. E com certeza nós vamos precisar dos investimentos. Eu acho, assim, acho bacana, acho que as duas ideias se complementam, acho que é bem isso. Acho que para a gente, muitas vezes a gente acaba sendo cobrado até, quanto que gasta numa secretaria A, B ou C? Então, acho que talvez para demonstração fica muito complexo, mas acho que para nós aí, acho que o Rodrigo estipulou até um prazo legal, seriam 2 relatórios por ano, daria para a gente ver como está a performance de cada secretaria e o desenvolvimento, né, daquilo que foi previsto e aquilo que está sendo executado. Sinceramente, eu acho que a nível de apresentação como essa, não cabe você abrir todos os números de todas as secretarias. Okay. Mas que a gente recebesse ou tivesse um acesso para estar analisando isso. Perfeito. É legal a colocação, vou estar passando para a equipe, né, para a gente estar verificando essa dinâmica, né, e como seria o procedimento dessa continuidade de informações. Abrir para o secretário. Obrigado. Só para dar um pouquinho de esclarecimento, Lucimar, é o seguinte, é que nessa apresentação, a gente se prepara para fazer a apresentação da receita corrente líquida. Isso que você está falando, a gente pode até trazer a Secretaria de Governo, que ela prepara todo esse orçamento, tudo aquilo que foi orçado, realizado, os contratos, a gente pode apresentar uma planilha orçamentária. Aí você vai ter a visão exata e específica daquilo que foi orçado, já foi realizado e que vai ser realizado até o final do ano. Mas aí a gente precisaria de muito mais tempo, porque são 13 secretarias, a gente poderia fazer uma por uma. E aí fazer uma apresentação nesse sentido junto com a Secretaria de Governo. Porque a Secretaria de Finanças, na verdade, é uma secretaria executora. A gente recebe o orçamento, a gente faz os pagamentos e vai executando na medida dos contratos. Então, a gente pode preparar, assim, uma apresentação para vocês mais específica, com
uma planilha orçamentária de cada secretaria. Ficaria muito bom. Ótimo, Ok. gostei. Viu? E a outra questão, quando você falar do restos a pagar, você menciona lá o Poder Legislativo. E ficou um resto a pagar de 16 mil. E sendo que a gente já sabe que, por lei, nós temos a obrigação, que nem nós devolvemos em 2017, mais de 5 milhões. Então, nós temos a obrigação de zerar a nossa conta e depois reabrir conforme a lei do orçamento anual em janeiro, na primeira quinzena de janeiro. E aqui você apresenta uma planilha que nós resto a pagar do Poder Legislativo 16.496. Eu queria entender isso daí, porque até onde eu entendo, e como responsável, nós temos que zerar antes do recesso final do ano. Eu queria entender melhor por que ficou esses 16 mil aqui. Esse valor aqui eu precisava fazer uma conversa diretamente com a conta da Câmara também, para entender melhor também, porque esses valores são só informados, né, e a gestão não é inteiramente nossa, né. Então, eu precisava anotar essa informação e retornar a vocês com o que vocês estão me perguntando. Eu não poderia entrar em nenhum detalhes, não tenho nesse momento, mas posso anotar e trazer para vocês diretamente, se vocês preferirem, ou na próxima audiência. Ok. E tem mais algumas, vou ser breve aqui. Ok. Aqui eu achei interessante que em 2017 a gente teve, como outras receitas correntes, um saldo de mais de 90 mil. E agora, em 2018, nós tivemos um orçamento, uma meta de 45 mil. Então, quais não somou ao orçamento, quais não somou ao orçamento na prestação de conta desse ano? Lucimar, por favor, você poderia repetir o valor inicial de 2017? Eu não compreendi. Então, de 2017, deu mais de 90 mil de outras receitas correntes. E esse ano 2018, aqui está colocando um estimativo de 45 mil. Tá. Eu queria saber assim, o que somou, o que diminuiu, o que não está entrando no cofre da público. Tá. O que acontece? Essas receitas, elas, como se diz, são outras, né? Não são aquelas receitas principais do município, né? E essa diferença é porque este orçamento que vocês verificam agora em 2018, eles foram feitos pela gestão atual e foram revistos diversos valores previstos da gestão anterior, onde algumas receitas elas não estavam mais cabendo dentro desse orçamento. É lógico que amanhã vocês terão também a condição com o Celso, né, apresentando a LDO. Ele seria a pessoa também, se vocês me permitem, né? Essa questão seria interessante para ele também, porque a elaboração do orçamento, como falou meu secretário de Finanças aqui agora, ela é feita pelas secretarias de governo. Ela não fica mais na gestão do finanças, né? Então, essa sua fala, ela caberia mais ao Celso, né, que amanhã estará aqui, e perguntar para ele essa diferença. Porque qualquer coisa que eu responder, eu posso trazer uma informação equivocada, sendo que não fui eu o elaborador, eu que eu falo, a equipe finanças, tá? Não foi o elaborador desse orçamento, da qual vocês estão avaliando neste quadrimestre de 2018. Tudo bem, Lucimar? Tudo, então amanhã eu pergunto para o Celso, sem problema. E também, isso também, há outras receitas de capital que deu zerado aqui, também eu pergunto para ele. Só voltar aqui o slide. Aqui, na Receitas Capital Fontes. Daí deu zerado, eu achei... porque em 2017 tinha 641 mil, né? Receita de capital zerada? Outras receitas de capital está zerada aqui na planilha que você apresentou. Eu achei estranho. Ah, tá. Ela está zerada porque na previsão desse orçamento de 2018 não foi feito previsões de outras receitas. Aí, como falei, também eu vejo conveniente a falar com o próprio setor que amanhã estará aqui nessa casa para poder dizer por que no orçamento de 2018 também não estava o valor, né, de outras receitas de capital. Porque como o secretário falou agora há pouco, né, a finanças em si, ela é um setor que ele classifica, registra e controla. As execuções, ela cabe a cada secretaria. E, nessa forma, o nosso orçamento também está bem separado. É uma outra secretaria que elabora.
Então, nessas condições, nós estamos num patamar somente de classificar se as despesas e receitas estão nos lugares certos. Por exemplo, eu não posso gastar um material de consumo na despesa de serviço de pessoa jurídica. Então, a gente fica nessa tensão, né? Isso é classificar. Na sequência, o que faz o Finanças? Ele registra. Registra o quê? Essas informações das quais inicialmente classifiquei. Se ele é pessoa jurídica, a gente vai registrar com o empenhamento, consequentemente a liquidação e, por fim, o pagamento. Isso é o registro. E, por fim, temos nossos controles orçamentário e financeiro que fica alocado à Secretaria de Finanças, porque temos duas controladorias hoje. Temos a geral, que ela está fora da Secretaria, né? E temos a Controladoria Orçamentária e Financeira, na qual ela está alocada dentro da Secretaria de Finanças, que também tem o perfil de verificar se toda aquela classificação, aqueles registros ocorridos pela Secretaria de Finanças durante o período, estão dentro do que preza a Lei 420, a LRF e a gestão fiscal do município. Então, por esse motivo que essas tipos de perguntas, como do valor inicial do orçamento, é complexo a gente chegar a uma informação, pô, tinha valor no passado, esse ano não tem. Aí eu vejo, como aproveitando amanhã, teremos o Celso aqui, eu acho que é uma circunstância possível de trazer essa informação também. Tá. Ok? Obrigada. E da minha parte, por fim, eu só queria saber se quando você colocou ali o percentual de pessoal em cargos, já foi incluído a infração, o reajuste de 2018 e mais 1% que o prefeito deu de aumento ou não, nessa apresentação de hoje? Está incluído já esse aumento que foi dado ou não está ainda? Então, o aumento, vocês mesmos passaram por vocês, né? E o período foi agora recentemente que passou, foi agora em maio, se eu não estou enganado. Se me corrige se eu estiver errado. É porque é retroativo ao mês de março, né? Por isso que eu estou perguntando. Oi? Sim, eu estou perguntando porque a gente sabe que o aumento que nós demos é retroativo Sim. ao mês de março. Sim, mas vocês aprovaram agora em maio, foi? Em abril. Finalzinho de abril? Final. Foi em maio. Certo? Ok? É isso? É isso, né? Isso, é isso que eu falo agora. O que acontece? O Arildo pontuou bem. Essa apresentação ela é do primeiro quadrimestre. Como é o primeiro quadrimestre, a gente está pegando a despesa desse primeiro quadrimestre, ok? E nesse primeiro quadrimestre, embora vai ter, como você menciona corretamente, vai ter a parte retroativa, sim, só que ele vai ter significativos valores eventuais no próximo apresentação do quadrimestre, não nesta agora. Né? Porque não foi a tempo hábil, porque o encerramento do quadrimestre é 30 de abril. E a folha de pagamento, para poder ocorrer no dia 30, ela tem que ser encerrada aproximadamente, eu vou falar aproximadamente porque não é a área que eu trabalho definitivamente, mas é em torno de dia 15 a 20 de cada mês, para que tenha tempo de elaborar todas as conferências, né, da folha e não ter erros de salários dos funcionários. Então, como a aprovação ocorreu logo na sequência, não podemos fazer reajustes sem que vocês, né, que são os legisladores aqui, façam a aprovação adequada e concordem com esse reajuste. Então, esse impacto, como o Arildo menciona ali, ele vai ser sentido no próximo quadrimestre. Tudo bem? É por isso que caiu, então, essa porcentagem, porque a média de porcentagem com gastos com encargo pessoal era de mais ou menos 37%, 38%. Isso. Acho que não chegou nem a ser 38%. Agora 33%, aí a gente ficou pensando. Então essa diferença mesmo. Que não falei para o Arildo também aqui anteriormente, eu expliquei naquela tela anterior, essa é uma comparação de quadrimestre para quadrimestre. Ok? O que acontece? Na apresentação anterior, né, tínhamos acumulado. E o acumulado ele começa a ter um outro valor. Nesse momento, a gente está com o acumulado só desse quadrimestre, inicialmente. Tá? Aí tem uns aumentos, como você falou, que começa a tendenciar o aumento. E até uma curiosidade, se vocês me permitem, uma coisa que a gente tem visto na mídia aí, né? Temos várias cidades da região nossa, não preciso comentar o nome, mas que já estouraram o seu limite. E, assim, eu me sinto prazeroso, mais como funcionário público, que sou também há muito tempo, de estar controlado o limite, porque desse limite sobra-se recursos também para aplicação na cidade. Porque se você tem assim, a engorda desse número, embora às vezes pode ser favorável para o funcionalismo, mas também prejudica as ações do município em si, que é o munícipe, né, que precisa de suas ações também. Então, eu vejo que é um número equilibrado, podendo chegar um pouquinho mais, lógico, pouca diferença, porque o percentual de aumento vocês mesmos aprovaram, não foi tão expressivo, então não vai ter um impacto tão significativo.
Aí, na próxima, Lucimar, a gente vai conseguir enxergar melhor essa tendência que você menciona. Ok? Então, eu agradeço a presença de todos, especialmente dos funcionários da Secretaria de Finanças da Prefeitura, e declaro encerrada a audiência pública. Boa noite. Boa tarde, meu amor. Eu vou cortar a aula. Eu vou dar aula agora.